Em Isaías 1,19 o Senhor declara: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Precisamos entender essa combinação poderosa: querer e ouvir. Ouvir significa sujeitar-se à vontade de Deus, obedecer aos seus princípios. Querer está relacionado à nossa vontade e à nossa decisão pessoal. Para que Deus cumpra o seu propósito em nossa vida, a nossa vontade tem um papel muito importante. Nos próximos minutos, quero conversar com você sobre o poder da vontade. Fique comigo. Estou em Nápoles, na Itália, trazendo mais uma palavra ao seu coração. Nossa conversa hoje tem tudo a ver com a questão da vontade. Em Isaías 1,19, Deus faz uma promessa ao povo de Israel. Embora estivesse falando de uma terra literal, a terra prometida, podemos aplicar esse princípio espiritualmente. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que tudo o que aconteceu com eles foi escrito para nosso exemplo e advertência. Ou seja, há lições importantes para nós. Deus havia prometido uma terra tão boa que foi chamada de terra da promessa. Porém, para desfrutar plenamente do propósito de Deus, era necessário algo mais do que a promessa. Deus estabelece princípios. Para viver a plenitude da sua vontade, precisamos nos alinhar a esses princípios. E para obedecer, é necessário fazer uma escolha. Em outras palavras, não se trata apenas da vontade de Deus, mas também da nossa vontade. Um exemplo claro está em 1 Timóteo 2,4, que diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus para todos. Mas nem todos são salvos, porque a salvação também envolve a decisão humana. Portanto, aprendemos que o agir de Deus na nossa vida envolve a cooperação da nossa vontade com a vontade de Ele. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu comentário, diga de qual país você está assistindo e inscreva-se no canal Luciano Subirá para mais conteúdos como este. Apenas da vontade de Deus, mas depende uma resposta da vontade do homem, e nós precisamos entender o poder da nossa vontade, que embora não façamos nada sozinhos apenas por causa da nossa vontade mesmo, para viver a vontade de Deus, nós precisamos fazer uso da nossa vontade. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo vários exemplos a respeito disso. Em João 5:39 e 40, Jesus disse aos discípulos: examinais as Escrituras, e são elas que testificam a respeito de mim. Jesus diz: vocês examinam porque julgas encontrar nelas a vida eterna, mas o versículo 40, ele diz: contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Quando alguém deixa de ir ao Senhor, é por falta de vontade, é por falta de escolha, por falta de um posicionamento. Em qualquer área nós percebemos, diz, revelando a sua vontade de Deus, trazendo uma provisão para que algo aconteça na vida do homem, qualquer área da vida cristã, o arrependimento, por exemplo. Romanos 24 diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Em Apocalipse 2:20, e Jesus se refere a uma mulher que ele denomina de Jezabel e diz dele tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Precisamos entender, poder da vontade, precisamos compreender que o que Deus faz não depende só da vontade dele, mas também da nós. A palavra de Deus mostra a respeito dos dons espirituais, por exemplo, que dependemos da vontade de Deus. O Espírito Santo diz primeiro, os Coríntios 12:11, distribui os dons conforme lhe apraz, mas em 1 Coríntios 14:12 a palavra de Deus diz: visto que desejais dons espirituais, procurar progredir neles para a edificação da igreja. Eu preciso, contenido, desejar os dons. Eu preciso escolher isso. Não adianta apenas Deus escolheu desejar isso para mim. Eu preciso participar com a minha vontade, e cada um de nós precisa imprimir. Timóteo 3, quando o apóstolo Paulo fala a respeito dos vocacionados ao ministério, ele começando: se alguém almeja o episcopado, a palavra almeja, se alguém deseja, se alguém está afim, a gente ia num português atual, se alguém quer muito isso, ele diz ótimo. A partir do ponto em que você deseja, você precisa entender que há qualificações que você será testado, e só depois disso será estabelecido no ministério. Há uma diversidade de textos da Bíblia que sustenta exatamente a mesma ideia, é exatamente a mesma coerência desses princípios. Por exemplo, Esther, no capítulo 4, versículo 14,
mais do que o mandou o recado a ela, e disse: se você se calar agora, de outra parte vai se levantar socorro e livramento a Israel, mas quem sabe não foi para o tempo como este que chegasse a ser rainha. Eu estava dizendo, se você não quiser cooperar com Deus pode resolver o problema coletivo de outra forma. Mas você individualmente vai falhar em relação ao plano e o propósito de Deus, porque nós não vamos viver o melhor de Deus apenas porque Deus quer. O apóstolo Paulo escreve: temo desemprego, Timóteo capítulo 1, verso 18, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate firmado nelas, apeto combate o que ele estava dizendo. Deus, através da palavra profética, sinalizou a vontade dele. No entanto, você agora precisa lutar para que essa vontade se torne real na sua própria vida. A segunda ideia que eu quero explorar aqui é que nós precisamos entender que Deus e o diabo agem de forma diferente. Por exemplo, Apocalipse 3:20 anos, disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, será com ele, é ele comigo. Que Jesus está dizendo: não vou meter o pé na porta, eu não vou empurrar, eu estou tentando entrar, sinalizando a vontade de entrar, mas você precisa querer que eu entre para que então isso se concretize. Quando falamos a respeito da ação do diabo, não é assim. A Bíblia diz: não diz lugar ao diabo. Em Efésios 4:27, a menor brecha, o menor espaço, ele vai usar isso para invadir com força e para tentar implementar a vontade dele sem nenhum respeito à nossa vontade, enquanto Deus de forma clara explica todas as coisas para que a gente faça uma escolha consciente, como por exemplo lá em Deuteronômio 30:15, também no verso 19, o seu desempenho diante de vocês, a vida é a morte, a bênção não é a maldição de Deus, disse: escolhe vida, está dizendo as opções são essas, ó. O sinal de cada uma delas é essa: eu vou te dar sugestão, mas a escolha sua. O diabo nunca demonstra o mesmo respeito. Em primeiro lugar, não apresenta as opções de forma real, ele está sempre mentindo a respeito delas e tentando nos enganar para nos empurrar na direção diferente, e Deus, na sua forma de agir, nos parece nem um pouco com o diabo. Ele nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha, ele respeita isso, ele jamais vai passar por cima, ele jamais vai atropelar isso. Então, quando compreendemos esta forma de Deus e do diabo diferente agir, entendemos que isso na verdade remete não só à ideia de respeito, mas de um princípio, o livre-arbítrio. É algo fantástico. Ele, por um lado, nos dá o privilégio de escolher, mas por outro coloca também sobre nós a responsabilidade das escolhas que nós fazemos. Outra coisa que também merece a nossa atenção nessa reflexão é que Deus atende quem dá valor ao que Ele oferece. Eu acredito que quando valorizamos aquilo que Deus está oferecendo, isso é uma sinalização de que nós queremos aquilo que Ele quer, e nessa combinação de vontades entre a vontade do homem, a vontade de Deus, algo poderoso, algo que libera e ativo aquilo que Deus provisionou e colocou à nossa disposição. Alguns exemplos bíblicos que podemos levar em conta. Jesus diz em Mateus 76 que nós não devemos dar pérolas aos porcos, nós não devemos dar algo de valor para alguém que não valoriza aquilo que Jesus não pediria para mim, para você fazer algo que ele antes, em primeiro lugar, não fizesse e não seria. Suco incoerente a ponto de sugerir que nós precisamos fazer algo que ele mesmo não faz. Então, Deus que nos pede para não dar algo de valor a quem não valoriza, é o mesmo Deus que também não vai conceder algo de valor para quem não valoriza a importância daquilo. E Isaías, no capítulo 44, no versículo 3, Deus diz: derramarei água sobre o sedento. Para quem é que Deus vai dar água? Para quem quer água, para quem valoriza água, para quem vai aproveitar e não desperdiçar a água nesse contexto. Nós precisamos entender que quando escolhemos o melhor de Deus, isso tem um peso extraordinário, tem um peso poderoso. Olhe para as Escrituras e percebo que o Senhor Jesus tentava nos levar a esse nível de entendimento, onde Mateus 13, os versículos 44 a 46, ele nos conta duas parábolas. Uma delas fala de um homem que encontrou um tesouro escondido no campo, e Jesus está fazendo alusão ao reino de Deus. Então diz que esse homem, movido de alegria por entender o prazer daquilo que descobriu, ele vai vender tudo que tem para adquirir aquele campo no momento em que ele começa
a dar valor àquilo mais do que qualquer outra coisa, ele está sinalizando o seu interesse, o seu desejo por aquilo que Deus está oferecendo em relação ao seu reino. Da mesma forma na outra parábola, quando a Bíblia diz sobre um negociante que encontra uma pérola de grande valor, ele também vai vender tudo o que tem e ele está atribuindo um valor àquilo. Ele está dizendo: isso é tão importante que eu vou lutar por isso, eu quero desfrutar aquilo que eu encontrei, eu quero colocar isso como prioridade na minha vida. E quando falamos da vontade, não é apenas um desejo passivo. Muitas pessoas pensam dessa forma: como eu queria experimentar o melhor de Deus. E se eu queria é um desejo distante e passivo, que não tem nenhuma ação. Quando eu falo do poder da vontade, eu estou falando de um posicionamento firme, entender a importância de ir determinadamente atrás daquilo que Deus tem para nós, de dizer: eu vou lutar por isso, e fé, eu vou lutar por isso, e oração, eu quero o que Deus quer. E eu entendo que para mim harmonizar a vontade de Deus não basta apenas querer do lado de cá, mas entender que eu tenho que dar ouvidos ao Deus que já sinalizou a sua vontade. Eu tenho que me harmonizar à vontade dele, para que então ela se concretize na minha vida. O posicionamento de fé que nos dá direito de entrar na graça de Deus e desfrutar aquilo que é nosso. E é exatamente isso: quando eu decido crer no que Deus prometeu, quando eu decido crer o que Deus disponibilizou, eu estou expressando não apenas confiança, mas eu estou expressando também a minha vontade diante disso. Eu quero tentar de alguma forma de ajudar a romper com a passividade. Eu quero te ajudar a tomar uma posição, a fazer uma escolha. Eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Cada um de nós precisa entender a importância de fazer essa escolha e correr atrás disso, lutar por isso, porque se entendemos a perspectiva bíblica, o poder da vontade humana, isso pode ser, por um lado, assustador se nos afastarmos do melhor de Deus, mas pode ser, por outro lado, muito empolgante quando entendemos que ela pode se harmonizar com a vontade de Deus e provocar o resultado que é viver o melhor daquilo que Deus provisionou para nós, que essa seja sua decisão a correta, e que dessa forma você usa o poder da vontade para comer o melhor da terra. É melhor na promessa de Deus, melhor da provisão dele para a sua vida. Que o Senhor nos abençoe e que com a sua graça, combinado com a nossa resposta, a gente chega lá, música.